Oi, Kátia, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Ótimo, já aparecemos então, Sim, prontos para iniciar a live. pronto para iniciar. É isso mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. Hoje nós temos uma convidada que eu considero muito especial, a doutora Kátia Soto. Resumidamente, é endocrinologista do Grupo Hospitalar Conceição, membro da Comissão de Especialidades Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e professora de endocrinologia da Faculdade de Medicina da Unicinos. Como vocês devem ter visto no vídeo de chamada feito para essa live, nós vamos colocar os pingos nos is sobre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico da obesidade. Eu começaria comentando contigo, Kátia, que nem todos os endocrinologistas gostam de tratar a obesidade. Alguns, por incrível que pareça, parece que nem conhecem a doença. Eu gostaria de ouvir depois a tua opinião a respeito disso. O que tu Sim, com achas que certeza. acontece e que possíveis implicações isso poderia ter em relação ao tratamento dos pacientes que buscam essa orientação? E a primeira coisa é que é o conceito, né? Que a obesidade só foi considerada doença pela Associação Médica Americana em 2013, 2015, que resolveram as outras sociedades acharam que a obesidade era doença, então até então obesidade não é doença. E até agora que eu comecei a dar aula na Unicinos, né, faz pouco tempo, e aí não tinha obesidade no programa, assim, de endocrinologia dos alunos, né, e eu disse, poxa, a doença mais prevalente, mais importante, e aí eu disse assim, não, eu vou acrescentar obesidade nessas aulas aí, né, então até hoje, casualmente, eu dei aula de obesidade para... E eu disse que existe muito preconceito, né, é um paciente muito, né, estigmatizado, injustiçado muitas vezes, e da onde ele não deveria receber preconceito é da parte médica, e é onde às vezes os profissionais de saúde que rechaçam o paciente não entendem como doença e tratam de forma culpado, né? O paciente é culpado de tudo. Ele que tem que fechar a boca, fazer exercício, e a gente sabe que não é tão simples assim. Não é nada simples, aliás, é muito complicado. Kátia, aproveitando o gancho a respeito do que tu falaste agora, então, o que é essa doença? Como é que se faz o diagnóstico da obesidade e quando é que se deve iniciar o tratamento? Eu acho que é uma doença grave que traz outras doenças junto, né? Risco cardiovascular, aumenta a mortalidade. Então, a gente sabe que aumenta uma unidade de MC, já vai aumentando o risco. Né? Então, o diagnóstico é com a balança, com a altura, mas não é só isso, né? Às vezes vê a composição corporal, a medida da cintura. Né? Hoje eu estava vendo com os alunos que só 46% dos médicos medem a cintura dos pacientes no consultório, o que é um erro. Muitas vezes não tem um IMC elevado, mas tem uma cintura avantajada, a gente já tem um risco cardiovascular, que é a maior causa de mortalidade, né? A gente vai morrer de doença cardiovascular, não, nem sempre vai ser de câncer, vai ser de outra coisa. A causa que mais mata as pessoas é cardiovascular, e é o que a gente tem que prevenir, né? E a obesidade é um grande risco para isso, também é risco para câncer e para as outras doenças, né? E hoje a obesidade vai ser uma pandemia, né? Está vendo uma sindemia de Covid, de obesidade. Então, é uma doença muito importante. O diagnóstico tem que ser feito pelos profissionais de saúde, mas se o profissional de saúde não considera a doença, ele não vai fazer o diagnóstico. Nem vai E, dizer que o Kátia, paciente é obeso. sim, Kátia, quando é que se deve iniciar o tratamento? É no momento em que tu recebes um paciente que tem índice de massa corporal de 30, que é o que marca o início da obesidade, ou nós já devemos nos preocupar e fazer o tratamento do sobrepeso, que é o índice de massa corporal acima de 25, entre Eu, 25 e 30, é, portanto. eu acho que tem que começar a falar sobre obesidade desde sempre, né? Porque o risco que a gente está correndo independe do IMC, né? Se tem um risco, né, não tem atividade física, hábito não saudável de comida, é só lanche, McDonald's,
o cheeseburger, né? Isso vai ser doente, vai estar com aumento de sal na comida, vai ter a pressão vai subir. Então, acho que a gente tem que falar da alimentação saudável, das coisas saudáveis desde sempre, né? A gente vai prevenir desde a criança. Hoje eu atendi mesmo uma mãe que teve diabetes gestacional, obesidade mórbida, IMC continuava acima de 40, nenezinho no colo de 14 dias. E aí eu pergunto, tá amamentando? Não, doutora, eu tô dando NAN. Né? Então aí a gente vê, e aí eu fico triste, assim, onde é que a gente errou, né? De não ter dito para ela que ela tem que amamentar, que tem que incentivar a amamentação, isso é uma das coisas que previne a obesidade desde a infância, né? Então a gente está vendo crianças obesas, crianças com diabetes tipo 2, porque a gente está errando, talvez, com profissionais de saúde, saúde pública, né? Aquela mãe foi tratada por diabetes gestacional, ela já tinha obesidade, e a gente não conseguiu enfrentar. E ela está dando NAN para a criança, talvez porque seja mais fácil, né? Então eu vi aquela menininha de 14 dias e aí eu disse para ela, tu tem que continuar dando leite materno. Olha os anticorpos, tem coisas que o NAN vai dar e que coisas que só o leite materno pode trazer. Então a gente vê que falta muita educação em saúde também, né? Então a gente tem que ter profissionais capacitados na saúde como um todo, né? A prevenção de obesidade é muito importante. E quando ela está instalada, claro que aí vai ter o tratamento clínico, o tratamento cirúrgico. Eu acho que o tratamento clínico começa desde sempre, né? E, Desde o Kátia, bebê, tá, né? sim, quais são as bases desse tratamento clínico? Existe alguma receita de bolo ou o atendimento deve ser personalizado? Eu Quais acho que o são os atendimento tratamentos clínicos mais importantes? eu acho que o atendimento clínico sempre tem que ser personalizado. Claro que a gente tem as diretrizes, né, de tratar quando o IMC está acima de 27 e com comorbidade tu pode até usar medicação para antiobesidade, né, qualquer fármaco, e acima de 30 está indicado tratamento medicamentoso. Mas isso tudo depende do paciente, né? É que nem o tratamento cirúrgico, a gente tem aquelas diretrizes de sempre, antigas, de 35 e 40 de IMC, mas muitas vezes a gente vê um paciente diabético que pode ser beneficiado com IMC mais baixo, que tem um risco cardiovascular talvez maior até do que o IMC acima de 40. Então não é só a obesidade que vai, não é só o IMC que vai nos nortear o tratamento, né? Então tem que individualizar o risco daquele paciente e também o desejo do paciente, né? A gente tem que respeitar as escolhas que o paciente tem, né? Não quero fazer esse tratamento, não quero droga injetável, não quero. Então a gente tem que sentar e conversar com o paciente mesmo, tem que ter tempo para conversar e avaliar bem cada caso. Ninguém é igual, É. né? Isso que tu falasse agora eu considero fundamental. Ouvir o paciente, procurar entender quais são os termos do paciente em relação ao tratamento. O que o paciente quer? Em que o paciente está pensando? Sensacional essa colocação aí. Quais são os resultados, no geral, deste tratamento clínico da obesidade? O Com base tratamento na tua clínico, experiência. o tratamento clínico é frustrante, né? Então, que a gente tem que negociar com o paciente assim, eu quero emagrecer 20 quilos, né? Vem com um número mágico. E aí a gente diz, não, o que a gente consegue com o tratamento clínico é, se a gente conseguir 5%, emagrecer 5% do teu peso atual, tu está com 60 quilos e quer emagrecer, é 6 quilos, 3,5 quilos que tu vai emagrecer, é 5%. Então, isso é difícil para o paciente, só 3,5 quilos, isso não me ajuda nada, doutora. E muitas vezes a gente vê que não ajuda mesmo. Se o paciente quer emagrecer 30%, ele está com 100 quilos e quer emagrecer 30 quilos, aí só o tratamento cirúrgico. Né? A droga mais potente que nós temos hoje, que é a semaglutida, em doses muito mais altas do que normalmente a gente tem nas canetas hoje, né? Que é uma droga injetável, né? Nova, a semaglutida emagrece 18%. E é o mais caro e o mais, vamos dizer, o mais efetivo do tratamento clínico. Então, a gente não tem um tratamento clínico tão eficaz, né? E por isso o tratamento cirúrgico, que realmente a gente tem que indicar muitas vezes, né? Porque a gente não consegue, né? E o paciente tenta, e já tentou muitas vezes. Ninguém vai escolher o tratamento cirúrgico como uma primeira escolha, né? O paciente já tentou de tudo quando ele vai para o cirúrgico, normalmente, né? E são tentativas frustrantes, tentativas dolorosas, muitas vezes, que o paciente passa por N endocrinologistas, N nutricionistas, e sempre naquela frustração, e muitas vezes sendo maltratado, muitas vezes, né, sendo xingado, né? Então, eu tinha pacientes que tinham medo quando vinham no consultório, né? Medo de subir na balança. Agora vai me xingar porque eu aumentei 1 quilo, né?
Então, não pode ser assim, né? O paciente não é culpado, não. Acho que tirar a culpa já vai aliviando o peso um pouco. Sim, porque existe todo um preconceito, não é, Kátia? Isso é inegável. Não só em relação à obesidade em si, como também em relação aos tratamentos disponíveis. A própria cirurgia bariátrica, o tratamento cirúrgico da obesidade, é alvo de preconceitos. Tá? Muito. Já que tu falasse na semaglutida, como é que tu enxergas esse lançamento de novos medicamentos para o tratamento da obesidade? Isso tem Eu acho, atendido? Sim. eu acho que são novas armas, assim, né, que a gente tem. São remédios que tu pode usar, por exemplo, a gente está fazendo tratamento psiquiátrico, né? Está usando alguma medicação no sistema nervoso central. Então, são drogas que podem ser usadas junto, né? E elas ajudam. Não são tudo. Eu digo assim, olha, não é nem 50%. O paciente vai fazer os outros 50%, porque ela dá uma sensação de saciedade, mas ela não tira a fome, não, né? Não tira a fome, não vai tratar transtorno alimentar. Então, ela é uma ajuda. Eu digo, é um hormônio muito parecido com o que acontece com a cirurgia bariátrica. Então, tem uma sensação de como se tivesse sido operado. Então, eu acho uma sensação que é boa, que é um remédio bom e que vai vir para ficar, mas só o preço realmente é muitas vezes inacessível. Tem pacientes com hipertenso, toma outros remédios também. Então, quando ele for comprar, e se a gente usar uma medicação, a gente tem que pensar bem que obesidade é uma doença crônica, recidivante, ela volta. Então, é um remédio que eu tenho que usar para o resto da vida. Que o pessoal pergunta por quanto tempo eu vou ter que usar. Né? Como a cirurgia bariátrica é uma coisa mais definitiva, e é o que nos encanta na cirurgia bariátrica, que é a perda de peso a longo prazo. Né? O tratamento clínico é aquela frustração. Vai e volta. Não é que o paciente fez errado, é que a doença é recidivante. Né? E é isso que a gente tem que entender. É uma doença crônica que volta, recidivante, né? E que tem uma coisa genética, né? Ela é multifatorial, tem um ambiente, mas também tem uma coisa genética muito forte, né? Tá no DNA aquilo ali. Kátia, além de tu tratares clinicamente a obesidade, e nós já vimos que não é todo endocrinologista que gosta de fazer isso, e tu fazes isso com uma competência exemplar, um outro diferencial teu, que eu sempre admirei, tem sido o reconhecimento e o apoio ao tratamento cirúrgico da obesidade. Eu gostaria que tu nos apresentasses, de forma obviamente objetiva e resumida, né, porque temos tantas outras coisas ainda para comentar, quais os critérios que tu utilizas para indicar a cirurgia bariátrica e metabólica? Eu gostaria até de indicar mais do que eu indico, mais, sabe? Eu acho que muitos pacientes merecem a cirurgia bariátrica e a gente sabe que não tem condições, ou o convênio não vai aprovar, né? Então, quando eu vejo um diabético tipo 2 com resistência à insulina, que a gente sabe que vai ser bom e o IMC dele é 30, 32, e o convênio não vai aceitar porque ele não é 35, dá uma tristeza na gente, assim, assim, porque a gente sabe que vai ter uma remissão de diabetes, né? Vai ter uma melhora clínica importante, a apneia do sono que melhora, porque às vezes o paciente nem é tão obeso, mas ele tem muitas doenças associadas. E a gente sabe que a cirurgia melhora muitas doenças, né? Não é só o diabetes, não é só emagrecer. A cirurgia bariátrica não é só emagrecer. Ela é muito além disso, né? Então, o meu encantamento com o tratamento do diabetes, eu sou, assim, muito grata à cirurgia bariátrica, porque os meus diabéticos que fizeram cirurgia bariátrica, mesmo os que não curaram, a gente estaciona a doença, porque o diabetes é uma doença progressiva também e que não tem cura. E cada vez os pacientes vão sofrer aquelas complicações. Então, a cirurgia bariátrica, ela para aquele diabetes no tempo. Eu sinto assim. Sinto como se ela estacionasse aquela doença. Por quanto tempo, não sei, mas a gente vai seguindo os pacientes, talvez não cure, né? Como a gente diz, olha, existe uma grande chance de tu melhorares muito diabetes, mas talvez não cure. Então, isso tem que ficar bem claro. A gente vai correr esse risco e muitos não curam, mas eles se sentem muito melhor, né? Muito melhor. É uma melhora, assim, é um cansaço que sai. Então, os pacientes são muito gratificados. E eu fico muito feliz com isso. Né? Fico muito feliz, não é? Eu não estou perdendo o paciente para o cirurgião, é tipo assim, a gente vai fazer um acompanhamento junto, eu indico para a cirurgia. Acho que indico muito menos, eu queria indicar muito mais, porque eu acho que muitos pacientes são beneficiados. Essas drogas que tem aí, a gente indica, mas assim, é para sempre e é muito caro, né? Ainda para nós é muito caro. São remédios importados e tudo, né? Não temos no Brasil. Então,
às vezes não é para todo mundo, e realmente o paciente não quer ficar se injetando a vida toda. Por quanto tempo eu vou me injetar? Talvez a vida toda. Quem já usa insulina não vai achar diferença, mas assim, vai ter que usar insulina, vai ter que usar o remédio também. E às vezes a cirurgia bariátrica nos leva para um outro patamar que talvez o paciente emagrecendo 30 quilos, 20 quilos, que eu não consigo com tratamento clínico, né? Ele consiga uma remissão muito melhor do diabetes do que com remédio, né? Tu falaste uma coisa aí que eu considero também muito importante. Nós teríamos que avançar muito na integração e na abordagem conjunta desses pacientes. Eu nem estou falando apenas da equipe multidisciplinar, que tem uma enorme importância no preparo, especialmente no acompanhamento dos pacientes após a cirurgia bariátrica. Eu estou falando mais especificamente dessa integração entre o cirurgião e o clínico, no caso, o endocrinologista. A gente observa ainda muita resistência, mesmo com todas as evidências científicas já disponíveis do resultado da cirurgia bariátrica na correção do distúrbio metabólico do diabetes do tipo 2. Mas ainda, tu sabes melhor do que eu, há uma resistência importante e que faz com que muitas vezes os pacientes não sejam encaminhados para a cirurgia bariátrica, para avaliação. E isso é muito impressionante, porque a cirurgia com uma mortalidade de 0,3%, nada, o diabetes mata muito mais, a obesidade mata muito mais, então é incrível. Esses dias mesmo eu participei de uma apresentação de colegas de um caso clínico. O caso clínico, a paciente tinha um IMC de 43. E aí, claro, eles deram semaglutida, não sei o quê. E vários colegas eram endocrinologistas, clínicos que estavam assistindo, sei lá quantos tinham, sei lá, 50, 100, não sei quantos tinham assistindo a palestra essa. Ninguém falou em tratamento cirúrgico. Ninguém, assim, questionou. Por que não indicaram tratamento cirúrgico para aquela paciente com diabetes, dislipidêmica, hipertensa e com 43 de IMC? 43 de índice de massa. Esse foi o caso que o colega apresentou. E aí deram tudo que era remédio. Bom, ali eu nem fiz as contas de quanto estava gastando por mês em medicação. Não é que estou criticando, mas assim, existem outras indicações. Se a paciente quisesse fazer, talvez ela não quisesse fazer cirurgia, né? Mas acho que alguém poderia ter questionado, já que era uma mesa de colegas especialistas, ainda, né? E ninguém nem cogitou, que é uma coisa que está até nas diretrizes internacionais, né? De se recomendar, talvez, o tratamento cirúrgico, questionar. Então, ninguém questionou. Colegas aqui do Sul, acho que tinha alguém de fora, mas... É surpreendente. Eu fiquei, tá, tudo bem, talvez o laboratório estivesse patrocinando, tu tinha que falar só na droga de laboratório, né? Mas, puxa, né? Era um encontro de médicos, né? Que tratam obesidade e diabetes. Kátia, eu estou guardando essas coisas que tu estás nos falando e eu vou um pouquinho mais adiante voltar a esse assunto e tu vais te lembrar disso quando eu colocar aqui em análise um tópico muito importante em relação à questão da aceitação da cirurgia bariátrica. Antes eu queria comentar outra coisa relacionada com a cirurgia metabólica especificamente. Tu sabes que recentemente a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica coordenou uma campanha pública para incluir a cirurgia metabólica, a cirurgia do diabetes, no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Infelizmente, não foi dessa vez. O que tu achas dessa decisão da Agência Nacional de Saúde? É horrível, né? Eu acho que muita gente seria muito beneficiada, né? Quantas vidas e quanta gente que poderia estar produzindo muito mais, que até dias de trabalho, né? A gente vê os pacientes com problema nos pés, problemas tão graves, né? E a gente não tem um tratamento para oferecer. Então, eu acho que a cirurgia bariátrica ela é pouco feita no Brasil. Eu acho que tem que se fazer muito mais. Eu acho que realmente tem que fazer muito mais, né? Porque é um tratamento seguro, uma mortalidade baixíssima, complicações. Puxa vida, o pessoal aí, muito pouca complicação, não tem nada. Então, mesmo eu que trabalho no SUS, né, que são pacientes muito obesos, muito, trabalho no Conceição, então paciente difícil, cirurgia aberta. E mesmo lá a gente tem poucas complicações que poderiam ter, né? Pacientes com muito baixo nível socioeconômico, baixo nível educacional, e mesmo assim eles se saem bem. Os que têm diabetes, então o benefício é enorme. Eu fico muito feliz com o resultado. Eu sou apaixonada pelo resultado da cirurgia, porque a gente, como clínico, não consegue aquele resultado. E não é um resultado separado, a gente está junto tratando. A gente que faz parte de equipe, eu não me sinto separada do cirurgião de jeito nenhum do tratamento cirúrgico. Eu estou incluída nele.
né? Então não é uma... Então parece que meus colegas têm um problema, né? Parece que eles ficam uma brotueja. Quando falam em cirurgia, não, eu sou clínico. Né? Eu também não sei operar, nem jamais me meteria em cirurgia, né? Eu sou muito estabanada, né? Derrubar tudo. Mas, assim, a gente participa do pré-operatório, participa do pós, participa no transoperatório. A gente não vai ajudar nada, porque eu não ia ajudar. Mas, assim, é muito importante o clínico estar junto. Talvez os colegas que tenham medo da cirurgia, eles têm medo da cirurgia, eu acho. É medo. Eu acho que eles tinham que participar mais dos congressos de cirurgia bariátrica, fazer mais encontros conjuntos nessas reuniões de tratamento clínico do diabetes, talvez convidar cirurgiões também e mostrar os resultados, né? Os depoimentos dos pacientes que operam. Eu acho que aí ninguém escuta, né? As coisas boas, né? A gente vê coisa ruim quando dá errado alguma coisa, que é o que mais chama atenção. Ah, o fulano, né? A raridade que complicou lá, que eu nunca vi assim um paciente dizer assim, ah, eu piorei, que tinha diabetes, fiz a cirurgia. Ninguém piorou que faz a cirurgia e tem diabetes. Eu não conheço. Né? Mesmo os que não curam, e tem pacientes que não curam, que ainda tem que usar insulina depois da cirurgia, mas eles dizem pra gente, eu tô super feliz, eu tive uma paciente no Conceição, que eu nunca me esqueço, ela vinha de cadeira de rodas, alma aurótica, aí já estava com uma cegueira, né, no olho pela retinopatia diabética. Ela veio depois da cirurgia felicíssima. Claro que não melhorou tanto o olho dela, porque ela já tinha lesão. Ela disse que aquele cansaço saiu, sabe? Já tinha uma amputação. E mesmo assim, a felicidade dela era assim, de ter um depoimento mesmo. E aí a gente vê, esse é o tratamento cirúrgico. Melhora a hemoglobina glicada, né? Os pacientes conseguem ir para um patamar que eles não iriam para o tratamento clínico. Ali só ia ser só pior, né? É uma doença progressiva mesmo. Então é emocionante os depoimentos que eu tenho. Então a experiência de vida mesmo que a gente tem, né? De tantos anos de praia, né? Eu vou fazer 35 anos de formada, assim, e o que a gente vê de diabetes, né, que não tinha tratamento e aquela coisa toda, né? Hoje tem essas drogas novas, mas não existe milagre, né? E a cirurgia parece uma coisa muito boa que vem junto, né? Eu acho que a gente não está separado. O tratamento clínico vai continuar depois da cirurgia, vai ser a mesma coisa. Não é abandonar o paciente, né? Exatamente. Kátia, uma pessoa agora perguntou como é que funciona o balão intragástrico. Uhum. Tu tens experiência com o balão Eu intragástrico? tenho poucos, O que tu poucas achas? pessoas eu tenho poucas pessoas que botaram balão, né? Uma paciente minha que queria botar balão era uma paciente sem comorbidade e ela tentou de tudo. Ela usou todos os remédios, ela tinha condições financeiras, usou tudo. E daí um dia ela me disse, eu quero operar. Eu vou operar, não quero saber. Daí indiquei lá a cirurgia, disse, então vai procurar, mas não tinha indicação, assim, ela tinha um IMC, nem sei, 31, sem diabetes, sem nada. Se tivesse diabetes, eu estava assinando em balão, assinei embaixo. E aí o cirurgião mandou ela embora, disse, não vou operar. Eu acho que o cara foi super tranquilo, não operou, ela procurou, não sei, procurou um, procurou dois, procurou vários cirurgiões, ninguém quis operar. E aí ela disse assim, Kátia, agora que eu faço? Daí eu disse, então quem sabe, bota o balão. E ela foi um sucesso com o balão. Ela já está com um balão daquele, botou um ano, já botou um segundo balão, mas ela está usando o Ozempic também. Né? Então, e não sei o que vai ser quando tirar esse segundo balão, e eu não sei. Ela está bem. Ela não emagreceu muito, mas emagreceu ali uns 10 quilos, manteve. Né? Ela não era obesa, assim, né? Uma mulher bonita e tal, tinha feito umas cirurgias plásticas e todo, muito vaidosa. E aí mas ela não tinha nenhuma comorbidade, nada, nem colesterol alto, ela não tinha hipertensão, não tinha nada. E aí, então, ela tá com o balão, feliz da vida. Né? No início foi bem difícil, o balão, bem difícil também, é mais complicado que a cirurgia bariátrica. Não sei qual é a tua opinião, Jorge, mas é um horror aqueles primeiros dias de balão. E aí, mas ela aguentou. E tá bem, quer dizer, então cada caso é um caso, né? E eu tenho sem dúvida nenhuma. Balão, né? O balão é como bom, nós exatamente. Como nós já havíamos falado antes, né? O tratamento tem que ser personalizado. O balão intragástrico tem o seu espaço para pacientes muito bem selecionados. O paciente não pode ter uma obesidade com grau muito avançado, não. Porque há uma limitação no que o balão pode oferecer em termos de emagrecimento. Portanto, o balão ele tem sido mais utilizado em pessoas que têm obesidade inicial, em IMC pouco acima de 30, ou até mesmo sobrepeso, não chegaram ainda até o IMC de 30.
Gostei muito disso que tu falasse em relação a paciente que estava usando o balão intragástrico, mas também estava usando um medicamento para obesidade. Nós já conversamos sobre isso, né, Kátia? Na medida em que nós estamos tratando de uma doença tão complexa como é a obesidade, nós não podemos imaginar que isoladamente um determinado tratamento vai funcionar. Nem mesmo a cirurgia bariátrica funciona assim, dessa forma, tão bem como poderia. Portanto, nós temos que abrir um pouquinho mais os nossos horizontes e aceitar que, eventualmente, pacientes que usam o balão intragástrico também vão precisar de algum outro tipo de tratamento suplementar, que pode muito bem ser um medicamento, mas pode muito bem ser um outro tipo de tratamento, com a devida orientação. Enfim, eu acho que esse é um dos caminhos. Nós temos que nos integrar. Exatamente. Temos que procurar oferecer. Exatamente. Lembra que eu disse que eu estava guardando algumas coisas do que tu falavas? Talvez a gente tenha, deixa eu ver alguma outra pergunta, possibilidade de colocar o anel. Tenho compulsão alimentar. Nós precisaríamos saber exatamente a que anel, não é? A pessoa que fez a pergunta está se referindo. Se é o anel utilizado em alguns procedimentos cirúrgicos, ou enfim. Eu não quero deixar passar a oportunidade. Olha só, Kátia. De acordo com estimativas nos Estados Unidos, e isso não deve ser muito diferente em outros países do mundo, incluindo o Brasil, menos de 1%, veja bem, menos de 1% das pessoas com indicação para a cirurgia bariátrica acabam optando por esse tratamento. Certamente é um tratamento subutilizado. Não há como negar isso aí. Não há como negar. Tu tens alguma ideia? Porque eu tenho, sim, algumas ideias e até mesmo evidências de trabalhos que já foram feitos, dos motivos que nos levam a essa situação. O que tu achas? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muita relutância mesmo dos colegas mesmo, né? Dos médicos e principalmente dos clínicos, né? Que ficam vendo a cirurgia bariátrica como uma última opção e não uma opção presente junto com o tratamento clínico, sabe? Eu vou fazer o tratamento clínico, mas vamos pensar no tratamento cirúrgico, né? Quantos pacientes eu penso, meu Deus, os pacientes ficariam muito melhores. Às vezes eu tenho que convencer os pacientes a operarem, né? Muitas vezes tem que convencer. Olha, eu acho que, quem sabe, vamos pensar, olha, esse remédio não está funcionando, teu diabetes está cada vez pior, vamos operar com indicação. E às vezes os pacientes têm medo, e é engraçado como eles têm medo. Né? Olha, tem pacientes incríveis, assim, muitos têm medo, que têm indicação completa e não fazem, é muito complicado. E eu acho que tem outro lado dos médicos que não indicam mesmo, né? Eles têm medo, não é o paciente que tem medo, é o médico que tem medo. Né? E às vezes o paciente até troca de médico. Quando ele quer operar, ele troca de endócrino, porque aquele lá, se ele contar para o endócrino que vai operar, até eu pergunto, às vezes vem o paciente consultar comigo para pegar laudo, coisa assim. E aí eu pergunto, mas e o teu endócrino que está 20 anos contigo, 10 anos contigo, não, nem sabe. Ele nem sabe que eu vou operar. Nem quero que ele saiba, só vou lá depois que eu emagrecer. De medo do de que opinião o colega vai estar, que é o cara que cuidou a vida dele, a vida toda dele, né? Então, os pacientes têm medo de dizer para o médico, eu acho que o médico iria dizer que é ruim, que a cirurgia não era a solução. Então, os pacientes nem contam para o médico. Então, é coisa... Né? Eu já vi cardiologista indicar a cirurgia e o endócrino não. O cardio indicou, né, a cirurgia bariátrica. Porque o cardiologista talvez saiba da mortalidade cardiovascular, né? Então, eles indicam mais que o endocrinologista. O endocrinologista tem medo. Eu vejo aqui um comentário, antes de me estender um pouquinho mais, a Fabiana, está dizendo assim, exato, os médicos sempre falam que seria a última opção, mas sei da minha luta constante dessa compulsão. Fabiana, eu só quero te dizer o seguinte,
Eu não acho que a cirurgia bariátrica é a última opção. Ela é uma opção que tem indicações bem claras e definidas. Portanto, a cirurgia bariátrica tem que ser colocada em cima da mesa, ao lado de outras formas de tratamento da obesidade, e vamos, de acordo com as características do paciente, de acordo com a sua história clínica, o seu índice de massa corporal, a presença de doenças associadas, nós vamos, então, procurar ver qual a forma de tratamento que seria mais adequada. Pode ser que a cirurgia bariátrica seja indicada já de cara por uma pessoa que preenche os pré-requisitos, mesmo que essa pessoa não tenha necessariamente esgotado todas as outras alternativas. É assim que eu penso, é assim que eu encaro a cirurgia bariátrica. Deixa eu ver se tem mais uma observação aqui. Só quer me dar o laudo depois de eu fazer exames, porém eu tenho esses exames já feitos do ano passado. Só queria que me desse logo o laudo. Isso é algo que depois a gente pode comentar num contato pessoal, foge um pouco ao objetivo aqui da nossa conversa. Kátia, eu concordo contigo. Eu acho que o fator número 1 que faz com que muitas pessoas que têm indicação para cirurgia bariátrica acabem não realizando essa cirurgia, pelo menos não naquele momento, é o receio. É o medo, é. É o receio, é o temor, porque a cirurgia bariátrica, o nome já diz, é uma cirurgia. É uma cirurgia. É uma cirurgia e as pessoas já não podem ver agulhas. É verdade. Elas não podem ver agulhas. Imagina, então, se falar em cirurgia. Então, também aqui há a necessidade de se desmistificar um pouquinho esse caráter da cirurgia bariátrica, falando a respeito do risco que ela tem. Comparando o risco da moderna cirurgia bariátrica, o risco de mortalidade, é de 0,1% a 0,3%. É um risco equivalente ao de uma retirada de vesícula, a de uma cirurgia de apêndice, ao de uma cesárea. Esse é o risco. Todas cirurgias menores, todas cirurgias mais simples. Então, isso mostra como a cirurgia bariátrica evoluiu, a ponto de, mesmo sendo um procedimento mais complexo do que essas cirurgias a que nós nos referimos, apresenta um risco baixo. E isso é fruto de todo um desenvolvimento, não só na tecnologia do equipamento usado na cirurgia, e aí falando basicamente da cirurgia videolaparoscópica, como também no manejo global do paciente. Mas eu acho, Kátia, que existem outras coisas aí que você poderia falar. Existe o custo. Existe um custo, por menor que seja esse custo, quando comparado, por exemplo, ao custo de uma cirurgia bariátrica nos Estados Unidos, muitíssimo superior. Mesmo assim, obviamente que existe esse custo, há necessidade de se conversar sobre isso. Mas existe ainda uma outra questão, ou talvez mais de uma questão. Esse caminho que leva até a cirurgia, que muitas vezes não é simples, talvez na maioria dos casos não seja nada simples, ele é dificultado. Muito. Por alguns agentes. Ele é dificultado, por exemplo, pelos planos de saúde. Muito, que não se esforçam para procurar desculpas para negar o acesso à cirurgia bariátrica. Existe também a influência, eventualmente, de familiares e amigos, que fazem com que alguns pacientes que não estejam tão firmemente determinados a realizar a cirurgia bariátrica acabem se questionando ou desistindo no meio do caminho. E atrás disso, obviamente, que existe o desconhecimento a respeito do que é a cirurgia bariátrica, mas existe também um preconceito. E é algo que pode ser colocado da seguinte forma. Eu já ouvi isso de alguns pacientes. Eles sentem que, ao estarem optando pela cirurgia bariátrica, eles estariam buscando o caminho mais fácil. Coitado. Buscando o caminho mais fácil e mostrando que eles não possuem suficiente determinação
para ter sucesso com uma dieta ou com algum medicamento. E, infelizmente, isso é passado para essas pessoas. E as pessoas acabam, então, se sentindo, na verdade, diminuídas. Sim, envergonhadas, né? Envergonhadas, achando, então, que estão mostrando para o mundo que não tem determinação e que não tem força de vontade. Para mim, é exatamente o contrário. Quem toma essa decisão procura um serviço de cirurgia bariátrica para avaliação e, eventualmente, para realizar o procedimento, tem uma tremenda força de vontade e uma tremenda determinação. Portanto, é o contrário. Mas veja bem, não é, Kátia, como tudo isso aí acaba influenciando e levando a essa cifra que é impressionante. É quase que estarrecedora. Menos de 1% das pessoas com indicação acabam um absurdo. Se submetendo ao procedimento. Enfim, olha aqui, ó, ouço isso em casa do meu marido. Ele acha que estou indo pelo método fácil. Não é? Tatiane, é exatamente isso que a gente está comentando. Sim. Ah, já fez um monte de tratamento, e vai para a cirurgia o mais rápido. Sabe, Kátia, que essa época de pandemia aí, ela também nos atrapalhou em relação a isso, porque muito. Quando nós tínhamos reuniões presenciais no GECOM, com a equipe multidisciplinar e com pessoas interessadas, potenciais pacientes, enfim, seminários que nós fazíamos a respeito da cirurgia bariátrica, era muito comum que familiares comparecessem também. E nós víamos que quando essas pessoas que tinham eventualmente essa ideia, quando compareciam ao seminário, saíam com uma ideia completamente diferente. Perdi o medo. Exatamente. Agora, na época da pandemia, lógico que várias pessoas podem estar assistindo a uma live a respeito da cirurgia bariátrica, mas não é bem a mesma coisa. Não é? E a gente já não tem mais esse alcance que nós tínhamos. Mas enfim, não é? Eu acho que é fundamental, muito importante isso que nós estamos fazendo. Eu estou sempre atento ali, olhando o nosso tempo. Eu acho que há espaço ainda. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que tu vês de perspectivas futuras no tratamento da obesidade, pelo menos por um futuro breve. É possível visualizar algum novo tipo de tratamento que esteja surgindo, que venha a superar os resultados da cirurgia bariátrica em casos selecionados? Eu acho que a gente tem essas medicações novas, que infelizmente não vão ser acessíveis para toda a nossa população, né? Semaglutida é uma promessa, que é 18% do peso, então se a pessoa calcular lá 18% não é o suficiente para mim. E aí, como eu digo sempre, a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia plástica, é uma cirurgia para salvar vidas, né? O que eu digo assim, é uma cirurgia para doença, né? Nós vamos tratar a doença, a obesidade, que não vai curar com a cirurgia, que a gente vai ter que continuar tratando, e talvez até a gente vai ter que usar essas medicações depois da cirurgia. Pacientes que têm reganho de peso, que têm uma recidiva da obesidade pós-cirurgia, e às vezes tem indicação dessas medicações novas, injetáveis, que é um sucesso, assim. Ela com doses menores, eu vejo que funciona muito bem pós-bariátrico. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a obesidade é doença, uma doença crônica, recidivante, né, estigmatizante, enfim, ela atrapalha demais a vida. Então, a cirurgia bariátrica vem como para salvar isso, né, resgatar uma qualidade de vida que o paciente não tem mais. E acho que quando ele busca o tratamento cirúrgico, é isso que ele está buscando. Ele já cansou do tratamento clínico, não funcionou, e a gente não tem que se sentir frustrado porque não funcionou. Não funcionou porque a doença é assim. Ela é assim. Ela é cruel. Então, o que a gente tem que fazer, o tratamento cirúrgico não tem risco, como o Jorge falou, né? Se é um cirurgião bom, não... tranquilo. Acho que o familiar tem que aceitar que não é o tratamento mais fácil, não, de jeito nenhum. Né? Vai ter muito sacrifício, muita dificuldade, vai ter que ter um aprendizado muito grande de como conviver com o tratamento cirúrgico, que a gente falou que é a longo prazo, que é para sempre, né? Diferente de vou parar de tomar remédio, o efeito colateral para. Né? Então, não é fácil, não. Kátia, o que eu posso te dizer, além de te agradecer pela participação nessa nossa live? Eu que agradeço a conversa, foi bem informal. Nós podíamos ficar conversando aqui dias e dias e dias, não íamos esgotar esses assuntos todos.
Mas isso aí só nos abre a janela, a oportunidade para novos encontros assim. E certamente os faremos futuramente. Sim, claro, Eu queria... Muito obrigada. Olha, que é isso. Eu queria futuramente também comentar com algumas pessoas que eventualmente talvez tenham perguntado uma outra coisa que não tenha sido respondida. Não se constranjam, façam contato conosco através de um outro meio, de um outro caminho, e nós teremos o máximo prazer em esclarecer dúvidas, responder perguntas que talvez não tenham sido respondidas ou esclarecidas aqui nessa live. Agradeço muito a todos vocês que estão nos assistindo. Repetiremos, obviamente, esses encontros e gostaria que vocês se mantivessem próximas e unidas a nós nessa luta, nessa batalha que talvez, no final de contas, venha nos trazer uma vitória quando nós nos referimos ao tratamento da obesidade. Não vamos desistir, pessoal. Há progressos evidentes e quando comparamos essa situação atual com situações vividas no passado, nós vemos que nós estamos progredindo e evoluindo. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, uma boa noite e cuidem-se em relação boa noite, obrigada. à pandemia que nós estamos vivendo. Obrigado a ti, Kátia. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Tchau. Tchau.